Olá, muito obrigado. Esse é o modo feliz de viver. É o ensinamento da Seitonê. Estamos aqui no Jornada da Vida para hoje conhecermos a história de mais uma pessoa que superou uma série de dificuldades quando conheceu o ensinamento da Seitonê. Ela que mora lá no estado da Bahia, em Eunápolis, né? Preletora da Seitonê, casada com um pescador. E hoje, então, ela vai falar para a gente como superou aí alguns obstáculos, praticando o ensinamento da Seitonê, preletora Jussara Fernandes Brito Miyakawa. Muito obrigado, Jussara. Olá, Preto Enio, muito obrigada. Só gostaria de fazer uma correção, viu? Conheci a Seitonê Nápoles, mas há 26 anos moro em Teixeira de Freitas, na Bahia. Teixeira de Freitas, verdade, verdade. Não sei, nem sei porque falei Eunápolis, olha só, Teixeira de Freitas. Tudo bem aí? Família tá bem? Cada vez melhor, graças a Deus. E o pescador tá bom? Nossa, ele renasceu esse ano e renasceu 4 anos atrás devido a um grande problema de saúde que ele teve. Mas está maravilhosamente bem. Olha, que bom. E as filhas? Nossas filhas hoje, estamos aí com filhas formadas médicas, administradoras, internacionalistas, terminando o curso. As filhas cresceram graças a Seitonê, se desenvolveram de uma forma assim extraordinária. São muito bem-sucedidas hoje na profissão que escolheram. A tua filha mais velha está com quantos anos hoje? Hoje está com 27 anos. A Tainá. Nossa. Quando eu as conheci, tinha o quê? Uns 12 anos por aí, creio eu. O senhor esteve conosco aqui em 2006, né? Já faz alguns anos. Eu era menino ainda. Isso. Mas que bom. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Como que a Seitonê chegou na tua vida, Jussara? Então, a Seitonê chegou em minha vida em 1993, através da minha irmã Vilma, né, que foi uma atividade que a Regional Bahia Itamaraju organizou lá em Eunápolis. Eu morava lá na época, né? E aí minha mãe e minha irmã foram lá, e minha irmã e meu irmão, né? Que hoje minha irmã também é preletora de Seitonê, tenho 2 preletoras de Seitonê, mais da família. E aí ela conheceu a Seitonê e transformou a vida dela. E assim, com esse mudar da vida dela, ela trouxe a Seitonê para a nossa família, em especial para mim também. E o que a Seitonê te ajudou, Jussara? No primeiro momento, né, essa minha filha, Tainá, nós temos um grande relato, né, que eu gostaria hoje, com essa oportunidade, que eu tenho várias coisas acontecendo de bem na minha vida, mas esse é um dos que mais me marcaram, que marcou a minha história, que fez com que eu realmente entendesse o ensinamento e o colocasse em prática, em atos, pensamentos e palavras. Então, desde o primeiro momento da gestação dela, eu engravidei, e era simplesmente uma mãe solteira. Então, no primeiro momento, quando eu engravidei dela, eu me empolei toda, e aí o médico achou que era rubéola. Na época, todo o tratamento feito pelo Sistema Único de Saúde, muito demorado o resultado do exame, que não fazia em nossa cidade. Eu fui orientada, né, através da minha irmã, que eu enfaixasse o meu ventre e desse a ela, então, essa oportunidade de vir ao mundo saudável, porque pelo diagnóstico, pelo que concede, né, pelo que acontece quando é diagnosticado com rubéola no início da gestação, é que a criança pode vir nascer com alguns problemas. E aí foi o meu primeiro contato, assim, verdadeiramente com a Seitonê. E eu enfaixei o meu ventre durante 3 meses, e todos os dias eu orava para que minha filha nascesse saudável. E aí, após 3 meses, chegou o resultado, né? E chegou o resultado que não era rubéola, mas foi um dos primeiros casos de dengue lá na nossa cidade. Quando você diz que enfaixava o ventre, essa faixa era um pano? Sim, minha mãe costurou. Perdão. Minha mãe costurou um pano de murim, né, na época, e eu peguei a Sutra Sagrada, a qual nem tinha conhecimento, assim, verdadeiramente, e transcrevi toda aquela Sutra, né? Aquele livrinho preto, todo, e enfaixei meu ventre. Então, eu dormia, acordava, só tirava para tomar banho. Você transcreveu a Sutra nesse tecido?
Isso, e enfaixei meu ventre durante 3 meses. Eu era muito magrinha na época, era muito interessante, né? Porque fazer aquele volume, porque para quem conhece a Sutra, ela é bastante longa e transcrita também fica bem grande. E aí eu enfaixei o ventre e fiquei com essa faixa durante 3 meses. Tá. E depois? E depois minha filha nasceu saudável, perfeita e maravilhosa. E aí eu tive a oportunidade também, né, de ir à Academia de Treinamento Espiritual da Seite Noyer, de Santa Fé. E lá eu fui orientada, através de um grande pretor da Seite Noyer, que eu deveria perdoar, não só o pai da minha filha, porque quando ele me via numa calçada, ele ia para o outro lado, né? Então, não só ele, mas também os ex-namorados que eu tive, dos quais participou na minha vida de um aborto, né? Então, assim, eu fiz essa oração do perdão durante muito tempo para ele e para os demais namorados que eu tive. E isso me deu uma oportunidade ímpar, né? E no final ele disse assim, olha, após você fazer essa prática, diga para você mesmo que você merece o melhor marido do mundo. E eu fazendo essa prática, sempre mentalizando que eu iria encontrar o melhor marido do mundo. E eu tive essa oportunidade de conhecer meu esposo e já estamos casados há 26 anos. E somos realmente muito, muito felizes. Eu encontrei minha alma gêmea. Muito. São duas filhas? Não, eu tenho essa filha que ele adotou, né? Quando ela tinha 5 anos, ele entrou com o processo para adoção, porque como ela não tinha nome do pai, eu entrei em contato com o pai biológico e ele disse, não, ela está feliz, está bem com o pai, então está tudo certo. Aí meu marido, nós entramos com o processo, ele adotou, hoje ela é filha dele, e ele também tem uma filha, com 2 dias de diferença, ele também era pai solteiro, 2 dias de diferença do mesmo ano. Então, nós temos 4 filhas hoje, né? Nós temos 4 filhas. O teu marido também, recentemente, passou por uma dificuldade aí de saúde. Você, como preletora da Seite Noyer, contribuiu para que desse tudo bem na vida. Sim, há 4 anos atrás, nós tivemos... ele teve que fazer uma cirurgia cardíaca de abriu, né? Aqui o tórax, e foi muito, muito, muito complicada. Mas, graças ao ensinamento da Seite Noyer e as práticas, nós estávamos numa dificuldade também muito financeira, muito, muito difícil. E foi muito interessante, porque quando eu cheguei, né, lá em Vitória, ele foi fazer a cirurgia em Vitória, tudo transcorreu conforme a vontade de Deus. O período que ele ficou em cirurgia, eu na recepção só fazia a leitura da Sutra Sagrada e a meditação Shinsokan, contemplando, visualizando ele em perfeito estado, entregando ele verdadeiramente a Deus, que ali não era um simples médico, nem uma equipe cirúrgica, médica que estava fazendo a cirurgia, mas que era personificações do amor de Deus ali operando ele. Então, e aí foi muito interessante, porque na conta dele começou a chegar valores para contribuir com nossa estadia lá em Vitória. E a família se reuniu, pessoas, e começaram a depositar valores. Uma amiga cedeu uma casa maravilhosa, um apartamento maravilhoso para que a gente ficasse lá, porque nós passamos por lá 20 dias, né? E assim, foi tudo transcorrendo conforme a vontade de Deus. Naquele momento que eu estava lá, um sentimento que vinha mesmo era de gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade de estar vivendo aquela experiência. Não era fácil, mas que estava transcorrendo de uma forma tão harmoniosa, né, com tantas bênçãos. E aí ele passou bem, recuperou bem, dormiu 90 dias assim de cadeira, porque não podia nem se virar, mas tudo transcorreu conforme a vontade de Deus e ele está muito bem. Mas esse ano ele nos fez uma surpresa gigante. Era 15 de junho de 2022, quando eu tive a surpresa de acordar antes das 3 horas da manhã e vi meu marido convulsionando. Eu não sabia o que era, ele estava duro e se batendo. Ele se batia, 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 batia e sangue saindo. Naquele dia, minha filha tinha chegado de um plantão e eu a chamei e ela veio fazer os primeiros socorros ao pai. Ele continuou durante um bom tempo desacordado e nós chamamos o SAMU não chegou, então conseguimos com o carro trazê-lo ao hospital. Ele foi parar na CTI no primeiro momento, aquele tudo, e aí eu fui para a recepção novamente, e ali entreguei meu marido na meditação Shinsokana, na leitura da sua Sagrada a Deus. Disse, Deus,
seja feito conforme a vossa vontade. Eu entrego a vida do meu marido, mas saiu que minha causa nas tuas mãos. E aí, após isso, quando ele veio em si, ele passou muito tempo desacordado, quando ele veio em si, que começou, né, não falar coisa com coisa, e tudo isso, fez vários exames para ver se não tinha ficado nada, né, nenhuma sequela, porque, e graças a Deus, nós ficamos lá 3 dias no hospital e tivemos a grata surpresa dele retornar para nós sem sequela nenhuma. Está aqui maravilhosamente bem. Então, assim, eu falo sempre, minha vida é uma vida de experiências positivas e de grandes milagres. Diante de dificuldades como essa, Jussara, como esposa, como mãe, há uma possibilidade de muitas pessoas contribuírem, mas de uma maneira negativa, né? Porque pensam nas piores coisas, né, que possam acontecer. E você, contemplando a perfeição, entregando a mão de Deus, e lá no primeiro momento que você citou, lá na recepção, ficava lendo a Sutra Sagrada, é isso? Isso aí, isso aí. A Sutra Sagrada, entre uma sutra e outra, eu parava e fazia a prática da meditação Shinsokan, visualizando o Filho de Deus perfeito, visualizando a equipe médica trabalhando perfeitamente, né? Tudo transcorrendo conforme a vontade de Deus. Mas como que fazia a meditação Shinsokan lá no hospital? Eu sou aquela que não tem vergonha. Eu sou aquela que, quem me conhece sabe que eu sou emoção, mas estou totalmente desinibida. Então, eu chegava, sentava mesmo na posição de meditação, aqueles barulhos ao redor, eles não me incomodavam, eu não consigo explicar como era, mas eu saía daquele plano, naquele momento ali, e entrava verdadeiramente, né? Me colocava em posição de meditação, começava a inspirar, né? A respirar, como a Seiichino ensina, e meditava ali. Aconteceu já várias situações comigo que eu me pego nessas recepções, nessas situações, fazendo a meditação Shinsokan. As pessoas devem olhar assim, certo, né? Mas eu, como estou com os olhos fechados, eu nem percebo, porque eu só quando eu abro os olhos e retorno para esse plano fenomênico aqui que eu vejo que onde eu estou verdadeiramente, naquele lugar onde as pessoas estão me olhando, dizendo assim, nossa, essa mulher, hein? Mas eu sou essa pessoa, Pretor Heitor. As pessoas não perguntam quando você termina a meditação, o que estava fazendo? Sim, aí em algumas coisas as pessoas olham assim para mim e falam assim, olha, eu sempre digo, olha, eu sou o Seiichino-ie. Seiichino é a filosofia de vida de cunho religioso, que ensina a gente a transcender este mundo fenomênico e entrar no mundo da essência divina. E neste momento eu estava aqui no mundo da essência divina. Meu corpo aqui nessa posição, mas eu estava contemplando Deus. Eu sempre, quando alguém me pergunta, eu sempre falo, eu digo todos os dias, Deus use de mim conforme a vossa vontade, na minha meditação e na minha oração matinal que eu faço para os meus antepassados há muitos anos. Quando você ouviu as primeiras palestras da Seiichino, o que mais te chamou a atenção? De verdade, coração mesmo, homem é filho de Deus. Porque até então eu acreditava que era uma pecadora, que como havia cometido vários pecados, inclusive o aborto, não era digna de ser filha de Deus. Então, aceitar verdadeiramente eu sou filha de Deus não foi fácil para mim dentro do ensinamento da Seiichino. E a partir de que momento, então, isso mudou? Quando essa mesma filha, né, que a gente tem uma história muito, muito grande, ela começou a manifestar a síndrome do pânico. Foi diagnosticado no primeiro momento síndrome do pânico, porque um dia, belo dia, ela começa a dizer que não quer ir para a escola e começa a ter rejeição escolar. E eu, sem entender muito, naquela época, eu estava vivendo uma vida maravilhosa financeiramente, feliz aqui em Teixeira de Freitas, só era cotista de revista e associada à Missão Sagrada, não fazia nenhum trabalho voluntário, né? Era dedicação exclusiva à família. E aí, quando aconteceu isso, eu comecei a me perguntar o que estava acontecendo, por que ela não estava indo para a escola, né? Por que ela não estava conseguindo ir para a escola? E aí, nesse meio tempo, onde tudo isso começou e a nossa vida se transformou, e 3 anos da nossa vida foi de muita angústia e sofrimento, eu comecei, aí sim, eu falei assim, então eu vou... Aí minha irmã disse assim, olha, você volte para Seiichino. Teixeira tem uma Seiichino aí, você vai para Seiichino de Teixeira de Freitas. Mas desse jeito mesmo, né? Com veemência e com muita firmeza. E eu sempre fui muito grata a essa irmã, que se chama preletora Vilma,
E aí eu fui para Seitinoye. Fui para Seitinoye, já não era mais, para mim, a mesma coisa aqui, né? Eu cheguei na associação local, onde pequenininha, onde tudo estava ainda começando, né? Já existia, mas estava no início. E eu disse, olha, eu vim para me doar, porque eu quero salvar minha família, salvar minha filha. E aí, quando eu entrei mesmo de verdade, aí eu fui orientada a fazer as práticas da Seitinoye, foi aí que eu me apaixonei pela meditação Shinsakan, a leitura das sutras sagradas em reverência e gratidão aos antepassados, né? E eu comecei a ter os livros da Seitinoye, a estudar a Seitinoye, né? E aí eu comecei a praticar o ensinamento. Minha filha estava passando por esse processo, nós mudamos 4 vezes de escola, e, por último, ela já estava vendo pessoas desencarnadas, né? Ela estava sendo muito agressiva, ela já não ia mais à escola, e várias coisas foram acontecendo, e nesse período ela foi diagnosticada esquizofrênica. Aí, neste momento, foi o momento mais difícil da minha vida. Foi um diagnóstico muito difícil. E aí, eu disse ao médico, né, que eu gostaria de ter a oportunidade de usar de outras alternativas para não dar remédio químico para ela, para iniciar uma menina tão novinha um processo desse. E aí eu me dei essa oportunidade. E aí mergulhei de cabeça no ensinamento e fui despertar para a verdade que eu tinha cometido um aborto, sim. Me arrependi do aborto cometido. Descobri, através da minha filha, que ela via as crianças e dizia assim, mãe, tem uma criança aqui, tem outra criança aqui. E ela ia falando de quantas crianças tinham na nossa casa. E as meninas, e essas crianças ficavam na porta da escola. Ela via essas crianças na porta da escola e não deixava ela entrar na escola, assim que ela via, dessa forma. Então, imagina para a mãe e para o médico ouvir essas coisas, né? E aí, então, eu, através da orientação da Seitinoye, né, eu comecei, então, a fazer a prática de oração para os anjinhos abortados. Eu batizei os filhos, aí descobri que meu marido tinha 4 abortos provocados, né, com as parceiras que ele teve antes, e também que ele tinha sido corresponsável de outros, né, porque não é simplesmente você, né, então ele tinha responsabilidade com outros, e nós descobrimos então que tinham 16 filhos no mundo espiritual abortados, e eu fiz 16 orações durante 21 dias, cada uma em especial, e cada uma eu comprava um enxoval para doar no final da oração para uma mãe, que não tinha um filho no seu ventre, mas não tinha o que vestir. Então, eu fazia aquele enxoval e doava. E... Posso continuar? Sim, claro, por favor, quero saber o final. Então tá. Aí nós ficamos esse processo, né? Eu comecei então a intensificar minhas orações, a fazer um trabalho voluntário dentro do Movimento de Iluminação da Humanidade, através da minha associação local. Fui fazer módulo de estudo, fui me tornar divulgadora Seitinoye, me tornei presidente de associação local também. E tudo que eu ia era com minha filha, porque ela só dormia comigo, só ficava comigo, e a gente dormia assim, se ela não tivesse com o dedinho próximo de mim, ela não conseguia dormir. E nesse período, meu esposo foi a pessoa que mais sofreu. Em que sentido? Ele não tinha mais uma esposa. Ele tinha uma companheira que deitava junto com a filha do lado. Então, assim, ele superou toda essa dificuldade, porque eu me dediquei exclusivamente a ela, e a minha filha mais nova, que também começou a manifestar os sintomas da mais velha, imagina, então. E a do meio ficou como sanduíche, né? Ela resoluta, muito determinada, estudando normalmente, indo para a escola normalmente, e a gente mudando de escola. E aí, nessa mudança de escola, na última escola que eu cheguei, ela já estava com mais de 10 anos, eu disse à professora, a coordenadora da escola, eu falei, eu matriculo ela aqui agora, mas eu preciso que vocês me dêem a oportunidade de ficar com elas duas, até elas duas poderem me dizer que eu não preciso mais ficar no saguão da escola. E aí eu ficava de 1h às 5h15, fazendo transcrição da Sutra Sagrada, fazendo as palavras afirmativas, fazendo a meditação Shinsokan, num cantinho, onde elas pudessem sair da sala e ver que eu estava ali. E a escola permitiu. Eu sou muito grata a essa escola por essa oportunidade. Ela permitiu que eu ficasse lá. E durante 6 meses, eu só me dediquei a ficar nessa escola. Até que um belo dia, ela chegou para mim e disse, mãe, a partir de hoje, você não precisa mais ficar na escola, porque aconteça o que acontecer comigo,
eu vou segurar na cadeira e eu não vou sair mais daqui. E nisso a gente tinha, ela fazia psicólogo, arte-terapeuta, todos os tratamentos alternativos possíveis. A gente fazia homeopatia, tinha uma homeopata maravilhosa que cuidava dela. Então, ela tinha toda assistência nesse sentido. Também nós, porque nós todos tínhamos que ir ao psicólogo. Toda a família fazia tratamento nesse sentido. Mas dentro da Seite Chanoyer, eu ali persistente, né, com muita prática, até que esse dia ela disse isso. E quando ela disse isso, a irmã mais nova, que a admirava e acompanhava a Emiko, também disse: mãe, eu também vou ficar na escola. Eu não vou sair mais da escola. E desse dia em diante, elas não saíram mais da escola. E no final, ela, quando terminou o ensino médio, muito, muito inteligente, ela conseguiu fazer aquela prova e ela conseguiu passar, né? Então, o ensino médio, quando ela fez Enem, ela foi contemplada em 4 universidades federais. E ela escolheu, no primeiro momento, morar em Alagoas, porque ela dizia que ia ser engenheira química na UFAL. E ela passou também na UFAL, montamos um apartamento, foi morar lá. Aí, quando deu 6 meses de faculdade, abriu em Teixeira de Freitas, Universidade Federal do Sul da Bahia, medicina. E ela disse assim: mãe, eu vou fazer medicina aí. E eu me assustei, que era a primeira turma, né? A universidade acabando de chegar aqui, e ela realmente passou uma colocação excelente. E ela veio morar conosco no meio do ano e concluiu o curso de medicina. Tem um ano já que é clínica médica. E junto com ela, a filha do meu esposo, que eu também orei e oro por ela até hoje, Kayla, também passou em medicina junto com a irmã e formaram juntas no mesmo ano. Então, assim, e minha outra filha, Matiko, também passou na mesma universidade, fez 1 ano e meio de medicina e disse que não era aquilo, não era o curso que ela gostaria, e ela se formou em administração e hoje trabalha em uma empresa muito boa aqui na nossa cidade, né? Fez um estágio maravilhoso numa multinacional também. E minha filha mais nova, Emiko, que também passou em medicina na federal, disse: não, mãe, eu quero fazer relações internacionais. E hoje ela está concluindo o curso na Unifesp, aí em São Paulo, na Federal de São Paulo. Trabalha, estagiando também numa empresa uma empresa internacional. Então, assim, a minha vida se desenrolou de uma forma que eu sou muito grata a Deus e ao ensinamento da Seite Chanoyer, porque ele salvou a minha vida e a vida da minha família. A tua filha mais nova está aqui pertinho de mim, então, aqui em Osasco, São Paulo? Isso, ela mora em Osasco e faz estágio em São Paulo, na grande São Paulo mesmo, na capital. Olha, que legal. Fala para ela vir aqui no domingo da Seite Chanoyer, aqui na sede central. Sim. Normalmente, quando eu não estou viajando, eu estou sempre aqui no domingo da Seite Chanoyer ajudando também ali na recepção, alguma coisa assim. Mas que bom. Que superação, hein, Pretora Jussara? Meu Deus, hein? Eu tenho uma amiga que diz assim: Jussara, dá para escrever um livro, porque você tem relato, eu tenho de verdade. E hoje, Pretor, estamos numa das melhores fases da nossa empresa. E eu lembro quando o senhor esteve aqui em 2006 e o senhor disse assim: você vai abrir um grande empreendimento. Eu olhei para o senhor e não entendi. E esse grande empreendimento é a nossa empresa, que hoje tem 36 anos de CNPJ. E eu tive a oportunidade de colocar todos os nossos ex-sócios na oração perpétua. Fizemos 5 orações perpétuas na fase difícil financeira, mas foi concedida a bênção e nós conseguimos colocar. E estão todos na missão sagrada, todos os nossos ex-sócios, que são irmãos, parentes do meu esposo, todos estão na missão sagrada, e nós estamos assim, eu sou imensamente grata ao ensinamento, que hoje nós estamos numa fase muito, muito boa da nossa vida. E a nossa família, a família Minha Calma e a família Amada também estão prosperando, crescendo cada vez mais. Isso, como Seite Chanoyer, me alegra demais. Mas só para dizer ao senhor, quando o senhor esteve aqui em 2006, junto com o preletor Heitor, eu tive a oportunidade de conhecer o livro Humanidade Antipecado. E já o li 28 vezes, já o transcrevi e li 10 vezes para os meus antepassados, e hoje eu sou orientadora do estudo do livro Humanidade Antipecado, todas as terças-feiras. E todas as terças-feiras acontecem coisas extraordinárias, não só na minha vida, mas daqueles que estão estudando junto conosco. Então, eu amo de paixão a compilação do professor Camilo Kusumoto,
do livro Humanidade Sem Pecado. Todos são excelentes. Eu hoje tenho toda a coleção Verdade da Vida, toda a coleção Verdade e todos os livros dos mestres, né? Então, Seicho e professor Masaharu e o mestre Masaharu Taniguchi. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que olho para onde a minha casa, a casa onde eu moro hoje, e vejo lá os livros que eu posso estudar, que me respondem tudo quando acontece qualquer situação. É só alegria e gratidão. Ô, Jussara, ouvindo tudo que já aconteceu na tua vida, se não fosse o ensinamento da Cíntia Noyer? Se não fosse o ensinamento da Cíntia Noyer, eu não teria tido a oportunidade de ter deixado a minha filha Tainá vir ao mundo, né? E ser esse anjo da misericórdia que se manifestou para que eu retornasse de verdade ao ensinamento, né? Hoje eu teria uma filha, com certeza não médica, mas uma filha com uma deficiência, né? Vivendo de medicamentos, porque, né, o diagnóstico foi muito, muito, muito sério. Então, assim, eu não consigo nem ver, porque eu também passei por quadro depressivo, né? Com tudo isso que vivi, mas sempre alicerçada na fé, eu consegui superar todas as adversidades, tanto financeiras, como espirituais, como mentais, né, para estar aqui hoje. Então, assim, eu não tenho palavras para expressar o sentimento de gratidão que eu tenho pelo ensinamento da Seiichi Noye, que transformou a minha vida, salvou a minha vida de coração, de verdade. Eu não consigo nem ver como é que seria a minha vida hoje. Não consigo nem imaginar, diretor. Para mim, não consigo. É uma das coisas que eu não consigo, é me ver antes da Seiichi Noye, né? Porque depois da Seiichi Noye, minha vida, todas as adversidades, todos os problemas que vieram, para muita gente poderia ser grandes coisas, mas eu sempre entendi e vi que era uma oportunidade de crescimento. Aí despertei, né? E disse assim, eu vim aqui para evoluir espiritualmente. Então, se eu vim para evoluir espiritualmente, tudo isso que me acontece são assim, eu digo assim, são esmeril para minha alma. Então, olho cada problema, que não são poucos que aparecem, né, com uma oportunidade mesmo. Dizer assim, não, isso aqui eu acredito que eu já vi que a gente vai superar, e a gente vai superar, e a gente superou. E essa minha filha, só para concluir aqui, eu espero que ainda dê tempo, dizer que nesse inteirinho da faculdade, ela engravidou. E aí eu abracei e disse, minha filha, fique tranquila, sua filha é filha de Deus, veio no momento certo, na hora certa. E eu estava fazendo uma oração na meditação para os meus filhos abortados, agradecendo, dizendo a eles, no momento certo, na hora certa, estarei pronta para receber vocês como netos, como sobrinhos, da forma que vierem. E aí minha filha engravidou, e aí veio a nossa querida Maria, que já tem 4 anos, que é a alegria da nossa vida, que trouxe, assim, muita prosperidade para a minha família, e ela conseguiu, na 3ª semana que ela tinha tido Maria, ela conseguiu retornar para a faculdade e concluir o curso no período correto, que aqui a faculdade era de 7 anos, com louvor, uma das primeiras alunas da universidade. Maravilhoso, Jussara. Parabéns, viu? Estou aqui impressionado de ouvi-la e dessa sua fé, determinação. Estou aqui tentando assimilar você lá numa recepção, em posição de oração, fazendo a meditação em Sokan, lendo a Sutra Sagrada, lá na escola. Foram quantos meses lá acompanhando as filhas? 6 meses. 6 meses na escola, na recepção da escola. Quantas sutras? Sutra, cadernos e mais cadernos. Eu comprava aqueles cadernos de 10 matérias, né? Para poder transcrever a Sutra Sagrada e fazer as práticas. Tinha uma prática que eu adorava, que era a transcrição da Sutra, sabedoria, né? Então, toda prática que me vinha, eu fazia. Eu fazia todas as práticas. Tudo que alguém falou, Seiichi Noye, eu estava lá fazendo. E aí eu fiz muitas e muitas práticas, como faço até hoje, graças a Deus. E amo. Eu falo sempre, não é um fardo, é amor. É fazer com amor. E eu amo as práticas da Seiichi Noye. Parabéns, viu? Admirável você. Muito bom te encontrar aqui no programa Jornada da Vida. Que continue aí com essa fé, essa garra, essa determinação, que você contribua muito aí para que a CIVER cresça aí na região
Leonápolis, Teixeira de Freitas, Prado, eu não me lembro as cidades, toda a região toda aí. Mas muito, muito obrigado mesmo. Um abração aí na família, no esposo, nas filhas, netos, né? E que a gente possa, juntos aí, levar a verdade, homem e filho de Deus, a mais e mais pessoas, né? E que divulguem também bastante aí os vídeos da Cintia que estão aqui no YouTube, Jornada da Vida, e eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas através desse seu depoimento. Muito obrigado a todos que acompanham a Jornada da Vida, e olha só, hein, não tem como não compartilhar o relato da Jussara de hoje. Então, divulgue, compartilhe aí o link, para que mais e mais pessoas também possam adquirir essa determinação, essa fé, esse amor para com o próximo, para com a sua família, para com toda a humanidade. Muito obrigado, que Deus abençoe. Até o próximo Jornada da Vida. Muito obrigado. Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. O presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!